vezes é mais fácil procurar respostas no comportamento da criança. Mas a verdade é que o problema não está na criança. A criança nunca é o problema. Se você for procurar o problema da criança, você vai procurar a resposta onde não existe. Porque, na verdade, a criança ela é fruto do ambiente. Então, a gente precisa investigar o que é que está acontecendo com os pais, com a família. Então, na terapia, na psicologia infantil, na clínica, a gente tem que sempre investigar o que é que está por trás, o que é que está acontecendo com aquela família. Então, por exemplo, a criança, a mãe diz que a criança está muito birrenta, procurando muita confusão, e toda hora tem uma briga, uma confusão em casa. E quando você vai investigar, às vezes pode ser, por exemplo, porque o adulto não está permitindo que a criança tenha autonomia. Então, às vezes, uma situação que poderia ser evitada, né? Digamos que a criança queria arrumar a cama do jeito dela e a mãe, não faça não, porque você só faz tudo errado e deixa que eu faço, e a criança fica irritada e aí começa a confusão. Às vezes também pode ser um pai ou uma mãe que não dê muita atenção e aí acha que a criança está toda hora pedindo atenção demais. E aí quando a gente vai investigar, essa criança está carente de atenção. Principalmente hoje em dia, com o smartphone, com a internet, os pais ficam muito tempo no celular e a criança fica carente de atenção. E a gente também tem como prevenir algumas situações. Essa semana eu estava lendo no livro uma situação, uma história em que o pai estava assistindo a um jogo de futebol. E ele ouviu que os filhos estavam no quarto. Então tinha um filho mais velho, devia ter uns 7 para 8 anos, que estava com um coleguinha. E os dois estavam montando umas pecinhas de Lego. E o filho menor, que devia ter uns 4 para 5 anos, estava junto. E ele ouviu a voz alta, viu que estava aquela confusão lá. E ele, deixa eu dar o comercial, depois do comercial eu vou ver o que está acontecendo. E aí, se ele tivesse ido antes, ele tinha prevenido a situação. Como ele não foi, o que aconteceu? O filho menor se irritou porque os maiores não estavam deixando ele brincar junto. Porque ele disse, você é criança, você é menor, você não sabe brincar não. Isolou ele, e aí ele ficou irritado, pegou a caixinha dos Legos e jogou pra cima, e o pai só viu as peças caindo no chão. Então, às vezes, o adulto tem como evitar algumas situações. Então percebam quantas vezes a situação está no ambiente, está no adulto, em tudo que o adulto poderia fazer e às vezes que evitaria alguma situação. Então, resumindo, a criança nunca é o problema. Então, se você ficar procurando o problema na criança, você não vai encontrar solução. A gente precisa investigar o que está acontecendo, o que a gente, enquanto adulto, pode fazer. Então, uma coisa que vocês podem fazer é estudar sobre a educação de filhos, e eu estou aqui para ajudar vocês nesse quesito, tá certo? Então, por exemplo, imagine uma situação em que às vezes a criança não quer fazer a lição de casa. Às vezes quando a gente vai investigar a família, é porque a criança está fazendo o dever de casa no último horário da noite, já está muito cansada. E às vezes você ajustando a rotina, a criança faz no horário mais cedo e fica leve para ela. Ela não está cansada, não fica estressada e consegue fazer tranquilo. Ou então, por exemplo, meu filho ele tá só querendo jogar muito videogame. E aí quando a gente vai investigar, será que essa família está oferecendo outras opções para essa criança? Às vezes não oferece, às vezes a família trabalha a semana toda, chega no final de semana, quer cuidar de casa, está cansado, não quer sair e não leva a criança para passear. E aí a criança não tem outra opção, então ela vai acabar ficando realmente no videogame. Então percebe quantas situações os pais poderiam evitar e às vezes não evitam, né? Não sabem como resolver isso. E a gente precisa entender o que é que está acontecendo, o que é que a gente pode fazer de intervenção, mais baseado nessa leitura. Ou então a situação em que a criança, meu filho só quer minha atenção. Eu tô falando com a amiga, ele só fica o tempo todo atrás de mim. Então, a criança tá dando, às vezes, indícios do que ela tá precisando. E às vezes a necessidade dela naquele momento é por atenção. Se você oferecesse atenção para ela e ela tivesse suprida da atenção, ela não precisaria ficar o tempo todo atrás de você.